Olá pessoal, então continuando a aula, parte 3 aí dessa aula 8, revisão sobre atomística. Então vamos verificar aqui as semelhanças entre espécies químicas. Lembrando que a gente estudou já os isótopos, os isóbaros, os isótomos, tá? A maior parte desse estudo foi feito na apostila mesmo. Agora só vamos relembrar aqui, turma, do que são elementos isoeletrônicos. Elementos que possuem o mesmo número de elétrons são chamados de elementos isoeletrônicos. Percebam o seguinte, o sódio aqui ele tem 11 prótons e está mostrando para nós que tem um próton a mais, então ele tem 10 elétrons. O oxigênio ele tem 8 prótons, mas está falando que tem 2 elétrons a mais, então também tem 10 elétrons. E o átomo do neônio ele tem número atômico igual a 10, tá? E é um átomo, está eletricamente neutro, então possui 10 elétrons também. Lembram lá do macete para a gente encontrar o número de elétrons? Quando o sinal está positivo, eu inverto o sinal. Esse mais aqui significa mais um, né? Ou um mais. Então, 11 menos 1, 10. Aqui, para mim achar o número de elétrons, 8 mais 2, 10. Tá? Para mim encontrar um macete para encontrar os elétrons desses átomos, desses íons, desculpe. E dos átomos também, número de prótons igual ao número de elétrons, né? Eletricamente neutro. Fazendo um exercício, o elemento químico B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons, e isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que o elemento A, B, C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais a... Bom, pessoal, eu tenho o elemento B, que tem 20 nêutrons. Eu tenho também esse elemento B, ele é isótopo de A. E A tem 18 prótons. Se eles são isótopos, B também vai ter 18 prótons, né? Então vamos colocar aqui essas informações. B é isóbaro de C. E ele fala para nós que C tem 16 nêutrons. Bom, fazendo aqui, pessoal, a massa atômica do elemento químico B, não dá para confundir, né? Porque B é isóbaro de C, então nós vamos achar o valor de A, da massa atômica, que é a soma de prótons mais nêutrons. Vai ser igual a 38. Tá? Vou colocar aqui. Se eles são isóbaros, C tem 38 de massa. Para mim achar o número atômico de C, né, é 38 menos o número de nêutrons, tá? Que vai ser igual a 22. Então, eu tenho 22 de número atômico de C. Ok? Mais uma questãozinha. Considerando os dados a seguir, e que A e M são isóbaros e M e Z são isótopos, determine os números atômicos e de massa de cada um dos átomos. Bom, pessoal, vamos às informações. A e M são isóbaros. Se eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Tá? Então, significa dizer que 3y é igual a 2x mais 2. Eu tenho duas incógnitas aqui. E a gente tem uma equaçãozinha, né? Se a gente pegar 3y mais 5 aqui em cima, é igual a 2x mais 2, e se eu isolar, né? Se eu fizer montar a equação, eu vou ficar com 2x e menos 3y igual a 3. Ok, turma? M é isótopo de Z. Se M é isótopo de Z, então significa dizer que eles têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Então eu vou ter que x aqui é igual a x mais 3. Ou x menos y igual a 3. Bom, pessoal, tenho
duas equações com duas incógnitas, eu crio um sisteminha matemático, né? Esse sisteminha matemático a gente pode escrever assim. E resolvendo, né? Se eu isolo x aqui, vai ficar 3 menos y, né? Eu posso substituir aqui, eu vou encontrar o valor de y, que é 3, e vou encontrar o valor de x, que é 6. Tudo bem, pessoal? E daí é só fazer as substituições nos valores aqui das equações acima, substituir o valor de y, que é 3, substituir o valor de x, que é 6, né? Então 6 mais 1, o A tem número atômico igual a 7. Aqui 3 vezes y, 3 vezes 3, 9, mais 5, 14. Né? Vai fazendo as substituições e a gente chega à alternativa, que é a alternativa correta, a letra A. Pessoal, lembrando do átomo de Bohr, também não vou me delongar muito aqui sobre o átomo de Bohr. Lembrando que Bohr foi quem determinou que os elétrons estão na eletrosfera em níveis eletrônicos. Dos elementos naturais, aqueles encontrados na natureza, são 7 camadas de níveis, até os elementos conhecidos, né? Então, por exemplo, o enxofre ele tem número atômico 16. Se ele está eletricamente neutro, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada, na camada K, e vai ter 8 elétrons na segunda camada, e para fechar, né, os 16 elétrons, ele terá que ter 6 elétrons na última camada. Tudo bem? Isso aqui do lado é para nós lembrarmos, né, a quantidade de elétrons que vão por camadas, né, as 7 camadas. Aí tem aqui só algumas curiosidades. Sommerfeld observou em 16 que os níveis, as raias observadas por Bohr, eram na realidade um conjunto de subníveis, né, raias mais finas. Os subníveis são representados por SPDF, GH, SPDF que são os que existem na natureza, isso aqui é teórico, tá? O número do nível é igual à quantidade de subníveis que ele contém. Então, primeiro nível, K, tem um subnível S. Segundo nível, L, tem 2 subníveis P. Terceiro nível, M, tem 3 subníveis D. Quarto nível tem 4 subníveis F. O quinto subnível tem 5 subníveis. Só atenção aqui, pessoal. Isso aqui é teórico. Na natureza não existe. Pela distribuição eletrônica, a gente chega até aqui. Tá? Então, esse aqui é teórico. Sexto subnível tem 6 subníveis. Então, vai ter 2 teóricos aqui, o 6G e o H. Tá? Esses são teóricos. Na natureza se conhece até o 6F. E o sétimo nível, que tem 7 subníveis, mas não existem, a partir do 7D, não existe. Já foi colocado elétrons aqui nesse subnível D, mas existem elétrons até aqui. Com base nesse estudo, né? Então, os átomos conhecidos atualmente possuem apenas os subníveis SPDF, só possuem os seguintes subníveis. Tá. Então aqui, pessoal, à medida que você... Imagine que aqui está o núcleo do átomo, e à medida que você se afasta do núcleo do átomo, aumenta esses subníveis eletrônicos. Tá? Aumenta a energia é crescente. Quanto mais longe do núcleo tiver um subnível, maior a quantidade de energia que ele tem. Lembrando sempre que esses subníveis, né,
no limite dele existe o quê? Eles se intercalam, porque os elétrons eles não estão estáticos lá na eletrosfera, eles estão orbitando, eles estão girando. Então, assim, né, com base nessa ilustração e nessa ideia, a gente pode fazer a distribuição eletrônica segundo Linus Pauling. Então, um exemplo aqui é o níquel de número atômico Z igual a 28. Se a gente for fazendo a distribuição eletrônica do níquel, né, até chegar lá em 28, tá? A gente vai fazendo essa distribuição. Lembrando que aqui, ó, o 4s tem um menor valor de energia que o 3d, tá? E a soma, né, os elétrons a gente soma aqui em cima, os números de elétrons para mim fazer a distribuição eletrônica. Aqui tem mais um, mas eu quero lembrar com vocês do diagrama de Pauling, né? Então, o cientista Linus Pauling criou uma representação gráfica para mostrar a ordem crescente de energia dos subníveis. Essa representação ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. Então, está aqui o diagrama de Linus Pauling. Eu acho que a maioria de vocês já memorizou esse diagrama, né? Precisa memorizar para vestibular, é uma coisa que é recorrente, cai bastante em vestibular. Tá bom, pessoal? E a contagem a gente faz assim, né? Em diagonal, de cima para baixo, no sentido nordeste, sudoeste, tá? Então, vai fazendo essa contagem aqui sempre. Volta, conta, volta, conta. Lembrando que todo subnível S tem 2 elétrons, todo subnível P tem 6, todo subnível D tem 10 e o F tem 14. Para a prática. Existe um macetinho aqui que dá para fazer assim, ó. Mas aquela outra forma lá, né? Eu acho que é melhor, mais fácil de fazer, mais tranquilo. Mas aqui, para não se perder, né? Você pode ir tirando uma casa em sequência aqui dos níveis e fazer a contagem no sentido de cima para baixo, tá? É outra forma aqui de fazer a contagem. Então, veja, pessoal. O átomo de ferro possui número atômico 26, sua distribuição eletrônica nos subníveis será. Então, começa aqui, 1s2, 2, daí volta lá em cima, 2s2, daí volta lá em cima, 2p6, 3s2, tá? Daí volta lá em cima, 3p6, 4s2, tá? E vai até vocês atingirem aqui em cima o número atômico de 26, que é o número atômico do ferro. Lembram disso, né? Essa aqui é a ordem crescente de energia. Tá? O subnível D ele é um subnível mais energético que o subnível S do nível 4. Se bem que o nível de energia 4 é um nível que está mais distante, né, do que o D. Então, 3D6 aqui é o subnível de maior energia. E o 4S2 é o subnível mais externo, tá? É o que está mais para fora. Esses elétrons aí que estão mais afastados, estão mais para fora do núcleo. Esta também é chamada de camada de valência. Vai ser muito importante no nosso estudo de tabela periódica entender isso aqui. Turma, memoriza bem isso aqui, porque é muito importante também em tabela periódica o diagrama de Pauling. E as camadas, né, pessoal? A primeira camada vai ter 2 elétrons. Deixa eu mudar aqui a caneta, só para vocês verem. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons, tá? Terceira camada, olha aqui, ó, tem 14 elétrons. E a última camada, o último nível,
né, tem 2 elétrons. Beleza, pessoal?